uma pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná, que teve como foco a eleição presidencial de 2022, é o nosso tema agora. No principal cenário oferecido aos eleitores consultados, aparece um retrato de polarização. Vamos acompanhar os resultados, por favor. Para a realização da pesquisa, foram ouvidos 2.010 eleitores em 26 estados e Distrito Federal entre os dias 30 de abril e 4 de maio. Dando uma olhada rapidamente aqui nessa pesquisa, nós temos o presidente Jair Bolsonaro liderando este cenário com 32,7%. O Luiz Inácio Lula da Silva com 29,3%, em seguida vem Ciro Gomes com 6%, Luciano Huck com 5,8%, Sérgio Moro com 5,8% também, João Dória 3,6%, Amoedo 2,6% e Mandetta 1,4%, não sabe, não respondeu 3,8% e nenhum 8,8%, nenhum branco ou nulo. A gente também tem a próxima página aqui, que é a avaliação e a aprovação da administração do presidente Jair Bolsonaro. Aprovam 43,8%, desaprovam 52,1%, não sabe, não opinou 4%. Essa pesquisa foi divulgada logo hoje cedo. Nós temos mais alguma página, produção? São essas duas, né? Muito bem. Eu queria começar perguntando para vocês a mesma pergunta que a gente fez aos nossos espectadores e ouvintes. A polarização entre Bolsonaro e Lula é o que vai ser em 2022? Constantino. Sim, é o que vai ser. Essa pesquisa é uma ducha de água fria para a turma que fala em terceira via e que, no fundo, é esquerdista, né? A turma da esquerda um pouco mais moderada. É uma ducha de água fria porque cada vez mais caminha nessa direção dessa polarização. Eu confesso desconfiar dos números do ex-presidente corrupto Luiz Inácio Lula da Silva. Mas eu quero explicar aqui o suposto paradoxo de algumas pessoas que levantaram hoje, que diz respeito à desaprovação do governo Bolsonaro, segundo pesquisas, e a sua resiliência em relação à intenção de voto que ele ganha em todos os cenários ainda. Eu não acho isso nenhum paradoxo, não, né? Assumindo que as pesquisas estão corretas. Eu acho que é normal muita gente achar que o governo não é uma maravilha, né? Tem muita gente que não acha que o presidente Bolsonaro é ótimo, por exemplo. Acha que é razoável, ou até mesmo está achando que está mais para ruim do que qualquer coisa, até porque existe uma metralhadora diária contra ele e isso acaba respingando, tendo algum efeito, né? Mas quando olha os nomes que se apresentam para eleição, aí de novo é a história do voto negativo. Né? O sujeito pode não morrer de amores pela gestão do presidente Bolsonaro, mas quando ele olha um corrupto do Foro de São Paulo que quer transformar o Brasil na Venezuela, ele sai correndo. E essa turma toda da suposta meiuca, eles todos estão cansados dessa postura demagógica, né? Os tucanos e companhia, que vem demonizando o presidente Bolsonaro, culpando ele por cada óbito na pandemia, em vez de fazer críticas legítimas, em vez de agir com seriedade. Né? Então, acho que as pessoas estão punindo os demagogos, de certa forma, e os corruptos. E aí, mesmo com defeitos, ficam com o Bolsonaro. Né? Então, essa é mais ou menos a análise que eu faço até aqui. É muito cedo, né? A política são que nem nuvens, as coisas mudam, mas hoje tudo leva a crer que está nessa polarização e as pessoas vão ter que escolher, no fundo, entre o bandido socialista ou o presidente. Agora, veja, o presidente não tem partido, é massacrado pela imprensa todo dia, comparado ao próprio vírus chinês, né? E ainda é o favorito. Olha, deve ser triste a vida de um esquerdista, mas o choro é livre, eu vendo lenços. Serrão. A terceira via não está conseguindo se viabilizar. Isso está sendo demonstrado tanto nas pesquisas quanto na recente manifestação de 1º de maio, que surpreendeu a oposição. Não se esperava tanta gente na rua para manifestar apoio popular ao presidente Jair Bolsonaro. Então, do ponto de vista popular, ele é muito bem avaliado. Na classe média é que ocorre o ruído contra o presidente. Há ali várias enquetes indicam que o presidente ali tem um desgaste de imagem, que também é fruto, essa classe média mais alta é a consumidora da mídia. E essa mídia é pancada o tempo todo no Jair Bolsonaro. Então, ele é um fenômeno político hoje. Ele consegue ser uma pessoa que consegue ser popular, ter
popularidade, embora seja altamente alvejado. Agora, a avaliação de governo, isso aí é um outro aspecto muito diferente. E nessa próxima eleição presidencial será decisiva a percepção de melhora ou não na economia. Esse vai ser o fator decisivo para se ganhar ou perder a próxima eleição. Bolsonaro pode ser favorito se a economia melhorar e as pessoas perceberem, sentirem isso, ou pode ser derrotado se acontecer o contrário. A consolidação da imagem negativada do PT é uma tendência que deve continuar para a próxima eleição. Então, é muito difícil que Luiz Inácio Lula da Silva, se ele for o candidato, eu ainda acho que ele pode não ser o candidato, ele vai carregar um desgaste imenso. Está grudada na imagem pessoal dele aquele carimbo de corrupto, daquele que foi condenado por corrupção. Não adianta agora o quase perdão judicial, que nem ocorreu. Na verdade, Lula continua ainda condenado. O Supremo Tribunal Federal não teve a coragem de proclamar explicitamente, por exemplo, que a outra decisão da juíza Gabriela Hart, da 13ª Vara Criminal em Curitiba, foi efetivamente anulada. Isso não foi proclamado. Também não foi dito que as provas cabais utilizadas contra Lula não podem ser utilizadas no próximo julgamento que ele vai ter que sofrer, ganhando a presidência ou não, porque se ele, porventura, ganhasse a eleição, ele continuará réu. E aí, mas aí ele virou presidente, ele vai para o foro privilegiado do Supremo Tribunal Federal. Mas o processo continua rolando, as provas continuarão valendo. Esse aí que foi o grande mal-estar que o Supremo Tribunal Federal causou. Ele desrespeitou 3 instâncias judiciais que confirmaram a condenação de Lula e agora esse marginal, num alto termo, condenado, ele volta a ser candidato à presidência da República. Isso é uma vergonha. Isso faz o narcotraficante do Rio de Janeiro ter orgulho da atividade que ele exerce e do mal que ele pratica. Amanda Klein, na sua análise. Serrão, bom, na verdade as condenações do Lula foram anuladas, tecnicamente ele é inocente, apesar do Supremo Tribunal Federal não ter julgado a questão de mérito, e sim a questão regimental, né, porque considerou a suspeição do Moro, a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro em pelo menos um caso, e também a questão da territorialidade, que a 13ª Vara de Curitiba não era um foro adequado para julgá-lo, então isso passou, essas condenações, ou melhor, esses casos, esses processos passaram para a Vara do Distrito Federal, então, tecnicamente, essas condenações foram anuladas e o Lula foi reabilitado ao jogo político, tanto é que ele está em Brasília, pela primeira vez volta a Brasília e se encontrou com muitos políticos tentando justamente construir aí a sua narrativa, a sua campanha com vistas a 2022, embora ele não assuma oficialmente, está muito claro que ele vai ser candidato, até porque com esses números, o que as pesquisas mostram, e não só essa do Instituto Paraná, mas outras recentes, né, do exame Ideia Big Data, XP e PESP, é que o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro estão tecnicamente empatados, né? Essa do Instituto Paraná mostra numericamente o presidente Bolsonaro levemente à frente, mas dentro da margem de erro, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Então, é uma eleição muito polarizada. Eu conversei longamente com o Murilo Hidalgo, que é o diretor-presidente do Instituto Paraná, perguntei a ele o que ele ressaltaria, o que chamou mais atenção na pesquisa, e ele me disse o seguinte: jovens não gostam do Bolsonaro, é onde ele tem o menor percentual, né, onde ele vai pior, com menos escolaridade, e no Nordeste são mais afeitos ao Lula, é onde o Lula tem o melhor desempenho, onde ele ganha, o que mostra a força tanto do auxílio quanto do Bolsa Família. Então seria muito interessante para o Bolsonaro, por exemplo, estender o auxílio emergencial, então criar um programa de renda social mais robusto. No eleitorado católico, há um empate entre Lula e Bolsonaro, mas entre os evangélicos o Bolsonaro vai muito melhor, quase numa taxa de 2-1. É por isso que o Bolsonaro investe tanto nesse eleitorado, fez questão de ter as igrejas dos templos abertos mesmo durante a pandemia, embora o Supremo Tribunal Federal tenha vetado, tenha rejeitado isso, mas também deve assinar aí com uma pauta mais conservadora nesse terceiro ano de mandato para contemplar as demandas desse eleitorado. E ele também fez uma análise interessante, Murilo, dizendo que em nenhuma outra eleição, desde 1998, quando Fernando Henrique e Lula
disputaram, né, que o Lula saiu levemente à frente do Fernando Henrique ali logo no início da campanha, nunca em nenhuma outra eleição, desde a redemocratização, o incumbente, ou seja, o presidente no cargo, saiu com uma margem tão apertada, com uma liderança tão apertada em relação a um adversário, como tem agora entre Lula e Bolsonaro. Então, de fato, será uma eleição muito polarizada. Agora, o que dizer da terceira via, né? Segundo Murilo Hidalgo, tem um primeiro pelotão ali muito embolado, Luciano Huck, Sérgio Moro e o Ciro Gomes, um pouco mais abaixo vem o João Dória. Então, esse cenário só vai ficar mais claro quando começarem a ver as primeiras desistências da terceira via. Por exemplo, se Sérgio Moro não for candidato, se Luciano Huck, porventura, desistir de uma possível candidatura, aí fica mais claro para o Dória e para o Ciro Gomes. Então, aí você pode ver esses candidatos subirem para algo entre 2 dígitos e aí, de fato, formarem uma terceira via. Mas isso só vai ficar mais claro mais para frente. Então, para o Murilo Hidalgo, essa será uma eleição decidida, assim, às vésperas, na última semana do pleito e até no dia, para saber quem vencerá a disputa em 2022. E fala, Serrão, pode falar. Nessa eleição, haverá uma clara disputa pelo eleitorado da classe média, a classe média que sofreu um pequeno encolhimento em função dessa crise econômica gerada pós-Covid. Então, o PT, a estratégia de marketing do próprio PT já está sendo focada nesse grupo. Ciro Gomes também, com seu marqueteiro João Santana, também está de olho nesse filão para tentar se viabilizar. Mas a tendência de polarização é clara e a disputa por esse eleitorado vai depender muito do desempenho e da percepção econômica. Paulo Guedes é quem tem que ganhar a eleição para Bolsonaro. Amanda pedindo? Sim, só para citar uma outra pesquisa que também foi divulgada hoje, que é divulgada a cada 15 dias, né, que é da Exame Ideia Big Data, que mostra uma desaprovação ainda muito alta, de 52% do governo Bolsonaro, né, a segunda pior desde o início do governo. A aprovação é de 24% e os que aprovam nem aprovam somam 22%, né, então estabilizou aí, mas um patamar bastante negativo. Eles também fizeram uma pergunta importante, interessante, perguntando quantos brasileiros apoiavam a CPI, é um índice bastante significativo, de 59% que apoiam a CPI e 45% acreditam que o governo federal pode, inclusive, mudar a abordagem em relação à pandemia por essa pressão devido à pandemia, devido à CPI. Então, a gente tem que ficar de olho. Não quer dizer que o presidente Bolsonaro, ele é, obviamente, um fortíssimo candidato para 2022, um deputado com quem eu conversava até dizer que o que será essencial no ano que vem será vacina e emprego, não é nem economia e saúde, mas, em particular, vacina e emprego. Então, se essas duas variáveis estiverem mais bem equacionadas, o presidente Bolsonaro tem, sim, muita chance de ganhar. Ele está numa situação pior agora, mas, de forma alguma, esse quadro é irreversível. E outra coisa, Paulo, faltou da gente falar lá do Supremo Tribunal Federal em relação às operações no Rio de Janeiro. Você tinha prometido. Pode falar, Amanda. Complementa o seu raciocínio. Não, eu acho que todo mundo começa por outra pessoa que eu já falei muito. Não, eu vi que o Constantino, só para a gente organizar aqui, eu vi que o Constantino quer falar ainda da pesquisa. Vai lá, Consta. Isso. O meu é sobre a eleição e é um ponto muito simples, né? Está chamando a atenção de muita gente que a extrema-esquerda está empolvorosa com a história do voto auditável. Está tendo consulta pública, inclusive, no site do Senado sobre isso, né? O Freixo já disse que isso é coisa de miliciano, não consigo entender por quê, porque você não pode levar o voto, né? O Barroso, que gosta de fazer lives com o imitador de focas e tudo mais, disse que isso vai gerar judicialização e caos, também não explicou por quê. Então, na verdade, é muito estranho ver uma turma toda preocupada com um voto poder ter algum tipo de auditoria, né? Isso está causando algum espanto. Serrão. Esse é exatamente o ponto que eu ia entrar, até para a gente depois, Amanda, fazer o gancho com a questão do Supremo Tribunal Federal. Essa é a grande preocupação do establishment. Eles não aceitam um modelo de eleição totalmente transparente. A eleição pela urna eletrônica é segura? Bom, o sistema legal brasileiro nos obriga a acreditar que é. Mas a gente não pode aprimorar esse projeto? Claro que pode. Então, a possibilidade de você ter o voto impresso para que haja uma auditoria de até 100% dos votos dados seria excelente. Não há por que ter velocidade em dar o resultado da eleição. É mais importante que esse resultado seja absolutamente confiável. Aprimorar o projeto, aprimorar o processo eleitoral é fundamental. Não é possível, não dá para tolerar que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Tribunal Superior Eleitoral tentem nos impor essa agressão à cidadania.